Lá está escrito assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amados, esse foi João, um dos apóstolos de Jesus. Ele escreve, e quando ele finaliza o Evangelho, ele escreve exatamente esse texto para vocês, dizendo que não caberia no mundo os livros se fosse contar tudo aquilo que Jesus viveu nessa terra, tudo aquilo que ele fez. E esse contexto que o Senhor me deu, depois que ele me incomodou com diversas coisas, ele falou comigo assim, se lembrando de algumas coisas na verdade do Senhor, e como o Senhor Jesus pode nos surpreender com a vida dele que ele viveu aqui enquanto estava na terra. E eu trouxe para nós hoje algumas coisas que podem nos surpreender sobre Jesus, que ele fez, que ele viveu. Eu encaro isso como uma maneira de demonstrar o amor de Deus por nós. Ele teve atitudes e fez coisas que muitas vezes eu me surpreendi. Eu não sei se vocês se podem se surpreender com isso, mas eu trouxe algumas coisas hoje que o Espírito Santo me incomodou. E uma das primeiras coisas que hoje em dia eu passei assim um dia orando e pensando sobre isso que ele ministrou. Eu trouxe poucas coisas, eu sei que tem muito mais. Foi a escolha dele dos 12 apóstolos. A primeira coisa que me surpreendeu em Jesus foi essa escolha. Ele passa a noite orando, ele tira um bom tempo de oração, ele jejua, e ele escolhe 12 homens para serem os primeiros discípulos dele, para serem os apóstolos. E eu poderia dizer que seriam 12 improváveis, que a maioria de nós não escolheria para trabalhar em uma empresa que a gente tivesse particular, provavelmente, talvez. Muitos líderes não escolheriam, porque eram homens, primeiramente, pouco cultos, pouco estudados. A maioria deles, naquela época, eram pescadores. Uma profissão que não era muito valorizada naquela época. E se a gente for olhar para alguns deles, a gente pode olhar para Tomé, era um homem metódico, lógico, cético. Só faço se eu estiver vendo o que eu realmente tenho que fazer. Crendo só naquilo que era palpável, que ele poderia ver. Foi com esse homem que Jesus falou para ele: seja crente, não incrédulo. Ele teve Pedro, aquele homem impulsivo, nervoso, impaciente. Ele teve João, um homem super sensível. Diz que ele e o irmão eram chamados de filhos do trovão. Não sei se eles eram totalmente descontrolados ou se eles eram sensíveis a qualquer coisa apenas, mas era um homem sensível, um homem meio anormal, a gente pode dizer assim, né? Porque para um homem estar encostando a cabeça em outro homem naquela época, que não era um parente, mas era só um conhecido, um amigo, tinha que ser um homem muito sensível. Eram pessoas meio, eu poderia dizer assim, meio estranhas. Judas, ele escolhe Judas, um homem que sabia mexer com finanças, mas que ao mesmo tempo roubava. Ele escolhe esses diversos homens. Alguns deles você vê sendo citados ali, quando você pega os evangelhos, eles são citados e depois não se ouve falar mais de nenhum deles. Será que eles eram apáticos, calados, quietos, só faziam acompanhar os outros? Não sei. Mas eram homens, se você for analisar todos aqui, Jesus veio à terra para trazer o Evangelho, a palavra de salvação, para falar de quem Deus era, do amor de Deus. Ele escolhe algumas pessoas que, para a maioria, seriam pessoas que não deveriam ser escolhidas. Ele escolhe a dedo, cada um deles. E eu me surpreendo com isso de Jesus. Eu me surpreendo com muitas coisas dele. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu quero ler alguns versículos com você.
Quero ler alguns textos bíblicos contigo hoje, sobre algumas coisas que, quando as primeiras vezes que eu li, que eu estudei, me surpreenderam muito nele. Capítulo 16 de Mateus, Jesus está conversando com alguns discípulos e tem um momento, uma conversa com Pedro. E Jesus pergunta para eles quem que as pessoas estavam dizendo quem ele era. E Pedro, quando toma a palavra, no versículo 16, ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse era Pedro. O que ele pensava, o que ele sentia, ele cuspia, ele falava, colocava para fora, sem meditar muito naquilo que ele estava pensando. E Jesus, ele traz uma palavra para Pedro, ali no versículo 17, dizendo assim: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Logo depois, no versículo 23, depois de Jesus falar, aí no versículo 21, que iria padecer muito, que iria ser entregue aos sacerdotes para ser morto, Pedro, ele fala, no versículo 22, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí Jesus, logo depois, numa mesma conversa, Jesus o corrige de uma forma, vamos ler? Versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus me surpreende, irmãos, porque ele sabe, em um mesmo momento, dizer: Você recebeu uma revelação do alto. E nesse mesmo momento, para essa mesma pessoa, ele estava exortado, dizendo: Você está dando espaço a Satanás para usar a sua boca. Esse Jesus me surpreende. Às vezes, nós não conseguimos aprender com Jesus. Nem sermos elogiados na hora certa, ou corrigidos na hora certa, até no mesmo momento, ou sermos usados por Deus para fazer isso. A gente hoje tem medo de fazer e dizer aquilo que deveria ser dito. E ele me surpreende quando ele faz isso. Ele disse para Pedro: Você está cheio do Espírito. Falou algo que veio do alto. Logo depois: Aparta de mim, Satanás. Ele falou olhando diretamente para Pedro, porque foi a boca que Satanás usou naquele mesmo momento. Esse Jesus me surpreende demais. E ele nos ensina muito. Ele nos ensina muito. Vá para o capítulo 21 de João, Evangelho de João. Vai lá de novo no Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero ler mais algo sobre Pedro. Pedro nega Jesus. Jesus avisou para ele que ele faria isso, e ele disse que jamais abandonaria o Senhor. Homem cheio de falhas, cheio de fraquezas. Jesus, ele ressuscita e ele aparece para os discípulos, versículo 14 do capítulo 21 do Evangelho de João. Lá está escrito assim: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, o filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me?
e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Esse Pedro, irmãos, impossível, descontrolado, improvável, que o negou, que não teve coragem de confessar que era discípulo de Jesus na frente de outros. Jesus faz outra coisa que pode nos surpreender. Ele escolhe essa pessoa para ser aquele que iria liderar aqueles discípulos logo no começo, quando ele fosse embora dali, que ele já tinha ressuscitado, ele estava deixando os discípulos, ia deixar o Espírito Santo com eles. E Jesus disse para ele: apacente. Irmãos, escolheu um homem impossível, descontrolado, para apacentar ovelhas. Realmente, nós temos um Deus que enxerga em nós tudo aquilo que ninguém vai enxergar. E Ele nos surpreende. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o improvável em nós, a incapacidade, não tenho condições, não posso, não vou, Ele diz: tu vais. Ele cura o coração daquele homem que negou a Jesus 3 vezes, esperando que ele respondesse: tu me amas. E são termos diferentes de amor. Aí ele vai andando para o mais profundo do amor com Pedro. Se você me ama de verdade, desse jeito é que você está me dizendo. E Pedro diz: tu sabes, Senhor, todas as coisas, eu não preciso te dizer. Tu sabes. Se tu me amas, tu tens condição de apacentar as minhas ovelhas. E esse foi o homem que esteve liderando no começo ali. Cada um deles com tantas imperfeições. Jesus sabe elogiar, Jesus sabe amar, Jesus sabe corrigir. Jesus vê muito em nós. Ele nos levanta, nos envia, nos aceita. Jesus fez algo que me surpreendeu demais quando ele estava aqui na terra. Ele curou e libertou as pessoas de maneiras tão singulares e diferentes. Teve momentos que ele foi até as pessoas, deu uma palavra. Teve momentos que ele tocou. Teve momentos que ele olhou nos olhos. Teve momentos que ele fez coisas bem esquisitas. Pegou, cuspiu na terra, fez um lodo, colocou no ouro. Jesus continuava respeitando as autoridades, apesar deles, entre aspas, não merecerem ministério. Por os leprosos disse: vá até o sacerdote, confirmar a tua cura. Jesus é aquele que nos surpreende, irmãos, e nos ensina. Ele nos surpreende e nos ensina. Jesus, Ele nos ensinou sobre finanças. É interessante nosso Jesus. Está lá em Mateus. Eu quero ler alguns versículos sobre isso para você. Ele falou sobre dinheiro. Mateus 23. Lá está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do lendo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus, ele fala
diretamente aos escribas e fariseus: vocês estão dando o dízimo de tudo que vocês têm. Tudo. É como se dissesse para a gente assim: você ganhou R$5, você vem aqui e dá os 50 centavos. Você não deixa de dar nada do dízimo. Mas vocês estão abandonando uma parte que é mais importante do que eles. Aí ele diz: juízo, misericórdia. Eles iam ao templo dizimar, mas eles passavam por alguém que estava morrendo de fome e não davam o que comer. Eles tratavam as pessoas de maneira diferente. Eles não tinham misericórdia daqueles que precisavam de misericórdia. Eles não conseguiam estender. E Jesus disse: vocês deveriam fazer um e não deixar de fazer outro. Mas Jesus ensina para a gente: você tem que dar o dízimo e você tem que dar a oferta. Você tem que abençoar. Ele está ensinando a usar dinheiro. Você precisa abençoar, não precisa ser abençoado. Poucos dias atrás a pessoa falou para mim assim: eu acho mais certo dizimar dando dinheiro a pobres, a pessoas necessitadas. Ainda você está anulando uma coisa em prol de outra. O próprio Jesus falou isso. Um dia depois, o Senhor tem me dado isso aqui. A pessoa me falou isso comigo. Jesus disse: não abandone uma coisa por conta de outra. Nós nunca devemos abandonar algo porque a gente está fazendo uma coisa, a gente abre mão da outra coisa que o Senhor disse que também é importante. Nós precisamos exercer as coisas que Ele nos ensina. E Jesus fez isso. Se você for no capítulo 22, voltar um pouquinho. Os discípulos alguns discípulos de fariseus foram até Jesus perguntar sobre algumas coisas relacionadas a dinheiro. Versículo 17 disse assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Jesus parece que me tinha tapa na língua, né, gente? Como a gente diz hoje. Me assustava, não só me surpreendia o meu Senhor às vezes. Mostrar-me a moeda do tributo. E eles me apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, assim, você também deve saber que você vive num lugar que você vai ter que cumprir lei. Mesmo que a lei esteja errada. Infelizmente, você vai ter que cumprir. Dê o que você tem que dar lá. E não deixe de dar o que você tem que dar aqui. É a palavra. É a palavra. Vá no Evangelho de Lucas, por favor. E não tem como você não se surpreender com essas coisas de Jesus. Lucas. Capítulo 14. Versículo 28 até o 30. Ele diz assim: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que é que Jesus está ensinando a gente aqui, irmãos? Você quer comprar algo, você quer construir algo? Faz as contas, planeja primeiro. Ele estava falando de dinheiro aqui também? Estava ou não? Estava. Ele estava ensinando muitas coisas sobre a organização de muitas coisas aí. E nesse ponto, ele também estava falando de finanças. Fazer algo e a gente não quer planejar. Planejar, foi Jesus que ensinou.
Mas Jesus não veio para trazer a mensagem de salvação eterna? Sim, mas ele não deixou de ensinar outras coisas. Te surpreende ou não? Ele ensinou outras coisas. Mateus 17, vai lá comigo. Verso 24 até o 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Jesus e se cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os impostos? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um espáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ele estava devendo imposto. Sim ou não? Jesus também estava devendo? Claro. Foram cobrar. O seu mestre não dá, não? Ele não paga, não, é? Ele prega, mas não vive, não, é? Aí Jesus primeiro ensinou para Pedro: eles estão cobrando de quem? Os filhos dele estão pagando? Aí Pedro: Jesus, ele ensinava o que eles tinham que cumprir, mas ele também mostrava o que estava errado por trás das coisas. Eu acho interessante isso dele. Você consegue ver isso aqui? Ele pergunta: de quem cobram os reis da terra os tributos? É muito interessante. Dos seus filhos ou dos alheios? Não tem nada. De nós, né? Mas não vamos escandalizá-los. Que Jesus está dizendo: eu sou rei, não preciso pagar nada nessa terra, não. Quem é rei aqui sou eu. Mas não vamos escandalizar. Vai chegar um tempo. Vamos pagar. Vai chegar um tempo que a gente vai andar nas ruas de ouro. O que a gente tem como precioso, a gente vai pisar. Mas não vamos escandalizar. E é interessante, irmãos, que Jesus tinha pessoas que sustentavam o ministério dele. Vai lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Jesus tinha um ministério na terra. Jesus tinha uma profissão? Qual era a profissão de Jesus na terra? Carpinteiro. A gente diz assim: o pau que nasce torto vai ser torto a vida toda. Não tem que consertar essa pessoa. Aquele ali não tem conserto. Já saiu essa frase de sua boca uma vez? Porque é da minha já. Desculpa aí. Confessar, aquele ali acha que tem jeito, não. Aí quando se converteu, né? Ele não, acho que ele virou um dos seus últimos. Ele dois parece que não tem jeito. Aí Jesus chegou um carpinteiro. Né? Para ter dado duas pauladas na gente assim, tá outro, corta um pedaço, corta outro. Carpinteiro naquela época não trabalhava só com madeira, não. Trabalhava muito com pedra. Era muita pedra que eles trabalhavam também. Então, toda empurrada de um lado, empurrada de outro, para ficar bem bonitinho. Jeitinho que papai quer. Tem jeito, tem solução. Mapeado, minha mapa. Lembra de Jacó, que ficou mancando? Nós também manca. Lucas capítulo 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios,
e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas ou com seus bens. E que eu quero tratar de duas coisas que Jesus surpreendeu naquela época e que pode nos surpreender até hoje. Lucas 8, do 1 até o 3. Aí o que acontece? Jesus e o ministério dele, ele e os 12, eram sustentados por mulheres que foram libertas por ele, de demônios. Mulheres que tinham posses. Mulheres independentes naquela época. Seguiam e iam atrás de Jesus. Irmãos, mulher nem podia andar junto de homem. Só andava junto do esposo. Ou em grupo de mulheres. Essas mulheres seguiam Jesus de cidade em cidade, junto com os 12 apóstolos. Não sei como é que eles fazem essa proeza. E elas sustentavam o ministério dele. Aí já é a primeira surpresa. A segunda, a mulher está junto deles. E aí a terceira, que é a coisa mais linda, é Jesus restaurar a dignidade da mulher. Jesus levanta as mulheres, irmão, de uma forma tão linda, tão poderosa. Jesus permitia que mulheres entrassem. Ele estava numa casa ministrando para vários homens. Uma mulher entrava. Todos os homens criticavam, reclamavam. Seja porque era uma pessoa pecadora. Seja porque ele usou algo de valor para com ele. E ele sempre derramou dignidade sobre as mulheres. Ele curou mulheres nas suas emoções. Curou mulheres na sua dignidade social, familiar. Mostrou a importância de uma viúva ser cuidada pelo filho. Quando ela estava andando com seu filho, e ele sentiu a dor, o sofrimento daquela mulher que estava para enterrar o filho, uma mulher viúva, ele vai lá e ressuscita o filho dela. Ele traz dignidade para uma mulher que era endemoniada. A mulher tinha 7 demônios. Essa mulher vivia seguindo Jesus para onde ele ia. Era uma mulher que não merecia estar na presença de ninguém. Jesus escolhe mulheres para ministrar e falar sobre ele. Faz isso com a mulher samaritana. Deus usa ela para salvar uma cidade, leva uma cidade inteira até Jesus. Jesus, quando ressuscita, ele poderia não ter aparecido, apesar dela estar ali no túmulo. Ele poderia não ter aparecido primeiro para ela, mas ele quis dessa forma. Ele trouxe dignidade para nós mulheres. Ele nos mostrou a importância que nós temos no rei. O quanto nós somos valorosas, o quanto nós também somos amadas e devemos também ser respeitadas. Valorização. Eu acho que quem deveria ser mais apaixonado por Jesus eram os senhores mulheres. Não ser feministas, mas por conta de toda a dignidade que ele derramou sobre as mulheres. Os homens escolheram fazer uma lei de que o homem poderia dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. E muitos não estavam dando a carta. E o que era que significava aquela carta? Os homens estavam desvalorizando tanto, muitos deles, as mulheres, que a carta era algo que dava valor a ela, dizendo: ela tem direito de recomeçar a vida dela. E os homens não estavam dando. E quando elas não tinham essa carta, era sinal de que elas tinham toda a culpa no cartório e elas não tinham direito de recomeçar a vida delas. E Jesus disse: vocês têm de dar a carta de divórcio, mas elas têm tanto direito quanto vocês de recomeçar a vida de vocês. E ele levantou as mulheres de uma forma muito linda. Porque ele começou fazendo isso, permitindo as mulheres estarem com eles para onde eles iam.
E todas as vezes que alguém queria repreender uma mulher, uma criança, e ele repreendia essas pessoas. Deixai-a. Esse é o nosso Jesus, é o nosso autoridade. Evangelho capítulo 5 de Lucas. Eu só vou ler mais 2 textos. Lucas 5. Verso 12 e 13 está escrito assim. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus tocava onde não se podia tocar. Onde não se podia tocar, o que não se podia falar, o que se não podia dizer, aqueles que não poderiam ser escolhidos, ele fazia tudo aquilo que a sociedade dizia não. Só por amor, só para restaurar vidas, para demonstrar quem Deus era. E é muito lindo. E se lembrando assim: se tu quiseres, Senhor, porque eu sei que tu podes. Lembrou-se bem: eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, faz lindo. E é lindo, ele respondeu: eu quero. Ele quer. E a última coisa que eu quero falar com você, que na verdade foi a primeira coisa que o Senhor me ministrou na madrugada, que foi o que Deus me usou para ministrar na vida da irmã, que estava precisando ouvir. Evangelho de João, capítulo 11. O que é que está escrito, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 11 e verso 35. Fala alto aí o que está escrito em João 11, 35. Jesus chorou. Por que mesmo que Jesus chorou? Por quê? Algumas pessoas foram atrás de Jesus. Seu amigo morreu. Vem logo. Está muito doente primeiro, né? Está muito doente, vem logo, ele não vai. Ele está piorando. Ele não vai. Ele faz questão de falar. Aqui não está falando de discípulo, de seguidor, aqui está falando de um amigo. Ele era chamado de amigo de Jesus. Era uma casa que ele gostava de ir, só para conversar, curtir aquelas pessoas. Eram amigos de Jesus. Jesus mostrou a humanidade dele para nós. Quando Jesus chega lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quando Marta ouve que Jesus estava chegando, ela vai correndo ao monte dele. E diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedisse a Deus, Deus te concederá. Versículo 22. Aí Jesus espera: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, vai ressuscitar na ressurreição do último dia, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí ela saiu.
Foi um segredo falar com a irmã. O mestre está aqui e manda te chamar. Irmão, Jesus mandou chamar Maria. Ele estava chegando, mas ele para em um certo ponto. Ele manda chamar aquela amiga que gostava de ficar sentada aos pés dele, ouvindo ele falar. Ele manda chamar. E ela veio. Quando ela chega, ela fala a mesma coisa que a irmã, mas ela fala de uma forma diferente. Ela se joga aos pés do Senhor, lançando toda a dor dela. E é nesse momento que Jesus chega. Irmãos, Jesus já tinha decidido que ia ressuscitar Lázaro? Sim ou não? Sim. Ele fala isso, olha, eu não vou agora porque eu quero mostrar a glória do Senhor. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Porque ele chorou. Se ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Fala, por que ele chorou? Ele não ia ressuscitar o amigo dele? Jesus não era Deus? Por que ele chorou com a morte do amigo? Diz no versículo 33 que ele se moveu muito em espírito e se perturbou quando viu Maria chorando e os judeus chorando a morte. Sabe o que Jesus nos surpreende, nos ensina? Que ele entende a dor de um luto. E ele sente a nossa dor no nosso luto. Ele entende. E ele quer que venhamos a viver os nossos lutos. Ele nos dá esse direito. E ele entende essa dor de um luto. Ele quer que a gente viva o luto da gente. Ele entende que a gente precisa disso. Ele sabe que a gente precisa do luto, do momento de chorar, do momento de sentir dor, do momento da tristeza com alguma perda, seja a perda de alguém que nós amamos ou qualquer outra coisa, o luto de algo que nunca veio. Ele entende e ele sente a dor do luto das pessoas. As pessoas fazem comentários, né? Vejam como ele o amava, ele não podia abrir os olhos dos cegos, como abrir os olhos dos cegos, não podia também fazer com que esse não morresse. Ele ouvia essas coisas, ele se angustiou. O versículo 38 diz assim: ele se moveu outra vez muito em si mesmo e foi até o sepulcro. Ele entende, irmãos, as nossas dores, lutas e lutos principalmente. E ele nos dá esse direito de viver os nossos lutos. Só que ele não quer que a gente fique preso ao luto. Nós temos o direito de chorar quando é necessário para cada um de nós, cada um na sua medida. Ele entende, mas ele também não quer que a gente permaneça lá muito tempo. Ele não quer. A gente precisa sair. No tempo nosso, certo? Mas a gente precisa entender que a gente precisa sair. E o Senhor ensina isso através desse texto, desse momento que você mostra, que mostra Jesus chorando no momento de ver a dor do luto de pessoas que ele amava. Então ele nos ensina muitas coisas. Lá no versículo 25 de João 21 a gente leu: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuidou que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Nossa, Jesus deixou muita coisa para nós.
E tudo que Ele deixou para nós foi para nos ensinar, nos consolar, nos levantar, nos dizer o quanto Deus nos ama, nos dizer o quanto nós somos capazes com Ele em nós. Não deixarmos de acreditar. Não deixarmos de acreditar no que Ele tem em nós, para nós e através de nós, mesmo cada um de nós conhecendo. Eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas incapacidades, mas eu sei principalmente quem Ele é e o que Ele pode. E eu quero deixar, para finalizar, deixa Jesus te surpreender. Deixa Jesus te surpreender. Eu escuto muita gente assim: surpreende o Senhor. Até Jesus demonstrando que foi surpreendido, para mim não foi nem tanta surpresa para ele, porque Ele sabia e sabe todas as coisas. Sim ou não? Jesus diz de um homem: nunca vi tamanha fé como essa. Mas deixa o Senhor te surpreender. Momentos que eu busco a presença dele, do Senhor, eu quero algo novo. Nesse mundo, irmãos, nessa terra de tantos sofrimentos, de tantas desesperanças, de tantas angústias, Ele é aquele que preenche plenamente os nossos sentimentos, pensamentos, tira as nossas angústias, nos mantém de pé quando a gente não quer nem levantar mais. Ele é o Deus que derrama alegria no coração abatido. Ele renova a nossa esperança. É esse Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração juntos. Vamos agradecer ao Senhor por Ele se revelar a nós, por Ele ter prazer em se revelar a cada um de nós. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para isso. A nossa vida, o dia a dia está tão